Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos melhor a sua santa palavra. Senhor meu Deus, permita que a cada dia a tua sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento e a inteligência que vem do Senhor abra o nosso coração e que nós consigamos aprender a tua santa palavra e os significados dela, a simbologia dela, Senhor, aonde podemos utilizá-la na história. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. O capítulo de hoje é 11 de Números. O que acontece no capítulo 11? Murmurações, algo que nos afasta do Senhor Deus. Porque murmuração e reclamação são as mesmas coisas. Vejamos a partir do versículo 1. E aconteceu que, queixando o seu povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Olha só, quão bom era Moisés aos olhos do Senhor, que é o povo murmurando e o Senhor, não, estão reclamando demais. O fogo santo do Senhor já estava consumindo aquele povo. Moisés, só nos ajude, pelo amor de Deus. Mas não, eu vou pedir ao Senhor e o Senhor realizará esta maravilha. Meus amigos, olha só, muitas vezes você conhece aquele seu amigo que vive reclamando da vida, como a gente fala lá no interior, reclamando de barriga cheia. O Senhor dá tantas coisas para nós todos os dias, e mesmo assim existem pessoas que 90% das coisas que saem da boca delas é reclamação. Isso não é bom aos olhos do Senhor Deus. Há um tempo atrás, numa outra congregação que eu participava, chegou um pastor e estava falando a respeito do que o povo comia lá no Egito. E ele falou o seguinte, nas palavras dele, abre aspas. Nas palavras dele, abre aspas. O povo lá no Egito comia alho e pepino. Alho e pepino de manhã, alho e pepino de meio-dia, alho e pepino à noite, alho e pepino, alho e pepino. Fez o povo de toda a igreja repetir 3 vezes. Mas eu lendo a Bíblia, agora no início deste ano, passei por essa passagem que estamos vendo hoje. Números 11. Vejamos aqui o que o Senhor fala para nós. E será que eram somente aqueles alho e pepino? Por que ele não nos mostrou na Bíblia? Por que não nos ensinou? Fica fácil a gente saber alguma coisa que vai explicar e mostrar na Bíblia. Que não vai ter como tirar ou acrescentar a palavra. O que tiver ali é isso mesmo. Vejamos a partir do versículo 4 do capítulo 11. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Quem nos dará carne a comer? Olha só, eles estavam preocupados com a alimentação. Vejamos agora o versículo 5. Lembra daquelas palavras que repetimos várias vezes. Alho e pepino, alho e pepino. Vejamos no versículo 5, se é isto mesmo. Lembramo-nos dos peixes. Opa, peixe ele não citou. Que no Egito comíamos de graça. E dos pepinos. Opa, ele acertou. E dos melões. Opa, não falou melões. E dos porros. Opa, ele não falou porros também. E porros o que é? É o nosso alho poró. Aquele alho que é de folhas. Né? Diferente daquele alho que a gente pega os dentes do alho. Existe aquele alho poró que ele não faz cabeça igual o alho de dentes, mas pode ser comestível a sua folha. Fui buscar no dicionário, no Google também, está que esses porros são o nosso alho porró. Também não falou o porros, né? E das cebolas, também não falou cebolas. E dos alhos, opa, falou alhos. Então, alho e pepino. Mas aqui são citados peixes, pepinos, 2, melões, 3, porros, 4, cebolas, 5 e alhos, 6. Ou seja, 6 produtos que eles tinham lá no Egito, no mínimo isso. Porque se eles trouxeram as suas fazendas, gado e gado miúdo,
no mínimo também milhares de animais, né, o gado, as ovelhas, os cabritos, eles poderiam se alimentar. Então é citado aqui no mínimo 6 alimentos, fora estes de carne. Mas por que não foi explicado? Por que não nos mostrou na Bíblia? Meus amigos, tomem cuidado com quem prega apenas do conhecer. É claro que a pessoa conhece muito, não estou tirando o mérito de cada pessoa. Eu não conheço quase nada. Mas quem conhece zilhões de coisas muito mais que eu, devemos tomar muito cuidado. Que em apenas uma pregação, ele eliminou 4 alimentos, meus amigos. Cada dia, a nossa mente vai ficando mais fraca, à medida que envelhecemos, isso é normal. Mas aqui não, aqui permanece para sempre. Pode ser este papel se perder, molhar, estragar, mas haverão outras cópias. Versículo 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era a semente do maná como a semente de coentro, pequenininha, redondinha, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos e moía, e em um grau o pisava e em panelas o cozia. Dele fazia bolos e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Versículo 10, vejamos só. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olá, filhos amados do Senhor Deus. Na hora da edição, eu vi que o meu som do antigo microfone estava num barulho inaudível. Não consegui terminar toda a edição daquela gravação. Por isso estou regravando ela. Capítulo 11 de Números. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Aqui notamos claramente, e nos versículos a seguir, que Moisés estava muito abatido, muito estressado. Também praticamente 2 milhões de pessoas perguntando, querendo tirar dúvidas com ele, querendo que ele julgasse a todos. E ele aceita aquela ideia, lembra que nós vimos lá que o seu sogro havia dado para ele, que era muito pesado o fardo dele, e ele pede para o Senhor, e o Senhor tira aquele espírito que havia com ele e repassa a outras 70 pessoas. Imagine só a força espiritual que Moisés tinha para passar a outros 70 anciãos para ajudarem ele a fazer todo o julgamento do povo nas pequenas e grandes causas. Principalmente as grandes causas viriam para Moisés, as pequenas ficariam com todos os anciãos que seriam de ajuda para ele. Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém o arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então ocorreu um moço, versículo 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés, disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de um servidor de Moisés, um de seus mancebos, escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Olha só, Moisés tinha uma visão totalmente diferente, uma visão que nós deveríamos ter, uma visão que nós deveríamos também ensinar para os outros. Veja só o que Moisés fala. Oxalá, mais do que bom seria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito, ou seja, o espírito de profecia. Veremos mais ainda sobre essa parte de profecia quando chegarmos em Apocalipse. Principalmente Apocalipse 12, 17. Meus amigos, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais. Me perdoem por o microfone ter dado defeito na parte do som. Muitas partes eu deveria cortar, mas não teria como, ficaria
fora de contexto. Assim, achei melhor por gravar novamente o vídeo. Fiquem com o Senhor Deus. Até a próxima.